Olá, olá a todos. Meu nome é Flávio Lucas, sou estudante do IFRN Campo Natal Central, em edificações, nível médio, e hoje eu vou apresentar o nosso trabalho para o Enem 2025, que se chama do Modelo de Integração no BIM numa capela religiosa, desenvolvimento de projetos complementares em uma capela no Revit. O grupo é composto por mim, que sou, no caso, o único aluno, Flávio, de Centro de Certificações da FRN, composto também por Eia Azevedo, que é professora de FRN e coordenadora do projeto, Lenilson Oliveira e Renata Araújo, que também são professores de FRN e orientadores do projeto. Como eu já mencionei, a gente está realizando um projeto no Instituto Federal Rio Grande do Norte, Campus Natal Central. Dos objetivos, qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é projetar para um espaço simbólico à beira-mar. O que significa isso? Bom, antes de tudo, quando a gente está falando aqui projetar, a gente está falando de desenvolver os projetos complementares. E para o espaço simbólico, a gente está falando, no caso, para uma capela à beira-mar. A capela vai ficar à beira da praia. Ou seja, destrinchando melhor, a gente está falando que vai fazer os projetos complementares para uma capela à beira-mar. O que são os projetos complementares? Seria as instalações elétricas, sanitárias, hidráulicas, e também combinamos com uma questão de inovação tecnológica, que das instalações elétricas a gente partiu também para a parte de automação. E aqui na imagem temos a capela, que é ela modelada antes de receber as instalações complementares. Primeiramente, a gente foi para as instalações hidrossanitárias, onde a gente teve que projetar essas instalações de modo a atender os especiais da capela. Então, em conformidade com as normas da BNT-NBR 5626 e 8160, respectivamente, água fria e quente e esgoto sanitário. A gente teve que atender colocando todas as coisas que eram necessárias, que, por exemplo, o hidrômetro, que é necessário, o hidrômetro, a gente botou aqui também a caixa d'água, e os demais objetos hidráulicos, como, por exemplo, um lavatório e um vaso sanitário. E também, por exemplo, não necessariamente uma instalação de sanitária, é também um bebedouro e um, uma pia batismal, mais ao fundo. Das instalações sanitárias, a gente projetou, pensando principalmente aqui no banheiro, onde tem o vaso sanitário e a pia, e eles vão se encontrar aqui e depois se conectar para a rede de esgoto. E aí também teve que se preocupar com uma especificidade relacionada à capela. E, por exemplo, nesse caso aqui, teríamos uma, uma espécie de pia para descarte do material sagrado, em que, por exemplo, esse material que é despejado dessa pia, ele não pode se conectar com a rede de esgoto. Ele tem que ir direto para o solo da igreja. Como solução, a gente colocou aqui dessa pia direto para o solo da igreja. Ou seja, aqui o padre, ao fim do culto, por exemplo, poderia vir aqui despejar um vinho sagrado, alguma coisa, e esse vinho iria diretamente para o solo da igreja. Uma especificidade dessa capela, no caso, mas realmente da cultura envolvida. Da infraestrutura elétrica. Bom, como eu falei anteriormente, a gente fez essa parte elétrica e com essa parte elétrica a gente já partiu para inovação. Ou seja, a gente tem, por exemplo, aqui toda a parte, assim, o foco aqui realmente acaba mostrando mais a parte elétrica, onde pode ver vários pontos de luz e as luminárias correspondentes. E a gente fez meio que um sistema híbrido, que a gente combinava tanto a parte elétrica do sistema tradicional com a parte elétrica de automação, que foi uma das inovações que a gente colocou. Aqui, por exemplo, nessa parte aqui principal, onde tem a nave e o presbitério, a gente tem, a gente tem dois keypads.
que são dois aparelhos que vão ajudar a regular a iluminação, para que, por exemplo, ela se adapte conforme a celebração seguir, conforme o momento da celebração. E eu falei que era híbrida porque, por exemplo, apesar de ter essa parte de inovação, aí também tem a parte tradicional, que fica aqui no banheiro, no lavatório, e na sacristia, onde vai ter lâmpadas normais, que não vão estar ligadas a esse sistema de automação, e vão ser acendidas pelo interruptor normal. No outro lado tem os keypads, a gente não vai ter um interruptor normal, a gente vai ter o keypad que vai desempenhar esse papel. Também vai possuir uma fiação diferente. Não, são circuitos diferentes para automação e para o que seria a parte elétrica normal. A parte elétrica realmente ela serve como base para que a gente possa fazer essa inovação. E a gente chega agora na compatibilização dos projetos. O que seria compatibilização dos projetos? A gente está pegando aqueles projetos hidráulicos e sanitários, lá do início, e juntando com o projeto elétrico e de automação. Por que isso? É para que a gente possa ver se não tem alguma interferência, alguma coisa que a gente precisaria ajeitar, caso estivesse chocando, para que é um problema que, se a gente tivesse uma obra real, a gente já poderia evitar com antecedência. E dessa forma, evitar retrabalhos, prejuízos e até adiantar o processo, que são alguns, quando a gente falar, por exemplo, retrabalho, prejuízo, são as coisas que mais são alguns dos maiores os problemas que, infelizmente, ocorrem na construção civil. Só que, graças a esse sistema de modelagem, podendo fazer a compatibilização, a gente pode evitar esses problemas. Bom, das conclusões e competências desenvolvidas. Eu pude ter um avanço na compreensão de projetos integrados em Lean, e, por exemplo, ao ter essa experiência realmente, apesar, por exemplo, eu ter tido conteúdo acerca dos projetos elétricos e dos sanitários, a partir eu tive o conhecimento de criar essas áreas, mas eu não tinha a experiência de, por exemplo, colocar eles em um sistema de modelagem 3D que ocorre com o BIM. E eu pude ter realmente uma compreensão melhor de realmente poder fazer a compatibilização dos projetos e realmente poder fazer as instalações deles. Também tive o desenvolvimento das competências técnicas T2 e de modelagem M1, que são referentes ao NBIM, que foi pedido para especificar no resumo. A aplicação prática de normas técnicas em um projeto contextualizado, ou seja, como eu falei, para fazer essas instalações, eu tive que me adequar às normas correspondentes. Então, por exemplo, eu realmente tive o trabalho de olhar as normas, ver como elas poderiam se adaptar, dessa forma, ter a oportunidade de fazer a aplicação prática dessas normas num projeto contextualizado. O contexto aqui seria essa capela. E a gente pode também, como conclusão, ver o potencial do BIM, realmente como uma ferramenta pedagógica no ensino técnico. No caso, no ensino técnico do técnico de edificações. E o BIM, ele se mostrou muito eficiente para que eu pudesse realmente desenvolver meus conhecimentos e compreender melhor as instalações complementares na área da construção civil. Realmente adquirir conhecimento e experiência para ter melhor desenvoltura na área para o futuro. Bom, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado pela atenção. E se você tiver mais alguma dúvida, quiser mais informações, vocês podem enviar um e-mail para flávio.aren@escolar.epern.edu.br, que é meu e-mail escolar, pertencente à instituição. É isso.